poderoso Deus, Pai amado, Deus de poder e graça, santo e exaltado é teu nome. Estamos aqui, Senhor, para adorar a Ti, para bendizer a Ti, para glorificar o Teu santo e poderoso nome. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo entre nós. Espírito Santo de Deus, esteja recebendo a adoração, o louvor. Santo Espírito de Deus, esteja visitando cada coração agora. Vem, Senhor, com a Tua presença, Pai. Vai, Senhor, tirando toda angústia, toda preocupação. Vai, Senhor, tirando toda distração. Possamos glorificar a Ti, possamos tirar este tempo, este momento na Tua casa, Pai, para louvar a Ti, para bendizer a Ti, porque só o Senhor é digno de toda adoração e todo louvor. Santo Espírito de Deus, se faça presente entre nós. Receba a entrega de cada um, Pai. Nós adoramos a Ti em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estar na Tua casa louvando e bendizendo o Teu santo nome. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Na palavra em Lucas, capítulo 17, versículo 7, fala um pouco. Jesus ele faz uma comparação e nos ensina sobre o dever do empregado. Ele faz comparações sobre o servir, né? Que nós, como igreja, ele coloca aqui para os discípulos, ele explicando para os discípulos, para uma comunidade, mas aqui entre nós ele vai ensinar para a igreja sobre o servir. O que você entende e como que você pratica esse servir na casa do Senhor, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na sua caminhada? Como que você pratica esse servir? Você acha que é complicado servir? Você acha que é uma pessoa, você se acha uma pessoa que serve o teu próximo? Porque tem pessoas que têm dificuldade de servir. Sabe, algo que o inimigo ele tenta lançar sobre os cristãos, para que nós como igreja não confiamos no nosso próximo. Aquela questão assim, de não confiar no outro. E se você não confia, você acaba não servindo o outro. Porque daí o inimigo coloca uma barreira para que você não pratique o servir. Ou você às vezes já teve tantas decepções com o próximo, que às vezes você começa a se tornar uma pessoa fria que não serve mais, que não tem esse prazer em servir. E isso o inimigo ele tenta lançar sobre os irmãos, ele tenta lançar sobre a igreja. E Jesus ele sempre nos ensina a nos servir. Hoje nós vamos cear, nós vamos aprender mais sobre o servir. O que Jesus fez? Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Jesus serviu a ceia aos discípulos. Olha que prova de amor maior. Então, o servir, ele está ligado com a palavra amor. Não tem como eu servir o meu próximo se eu não amar o meu próximo. Não tem como. Então, às vezes a gente tem dificuldade para servir, então a gente tem que falar assim: Senhor, derrama amor sobre a minha vida. Derrama amor para que tire toda a frieza, tire todo o trauma, para que eu venha a servir sem comparações, sem querer algo em troca, mas servir com alegria. Que o Senhor já fez isso por nós. O preço já foi pago. Quando no nosso trabalho nós precisamos servir o nosso trabalho, da forma que você trabalha, seu patrão sempre fala assim, seja gentil, sorria, né? Trata as pessoas bem. E às vezes você não está bem, mas às vezes você vai fazer isso porque o patrão falou para você fazer. E no final do mês você precisa de teu salário ali cair, né? E Jesus
Jesus, ele já pagou um alto preço por nós. Um alto preço de cruz por nós. Nós temos a vida eterna que ele nos deu de graça. Em João 14 diz sobre a morada que ele nos deu, que ele preparou para cada um de nós. Ele nos deu. E ele não vai pedir nada em troca para você, porque ele já te deu. Então, nós não somos merecedores, mas nós temos que servir o nosso Pai Celestial com alegria. Amém? Servir com alegria. Isso não é só servir aqui dentro da casa, é servir 24 horas no nosso dia a dia. Amém? E a palavra diz assim, vamos aprender um pouco mais. Lá no capítulo 17, versículo 7, Jesus diz: façam de conta, ele faz uma comparação. Façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim. Põe o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados, não vale nada, porque fizemos somente o nosso dever. Você conseguiu entender essa comparação? Às vezes a gente quer se colocar no lugar do patrão ali, né? Não, eu vou servir o meu empregado, vou colocar ele na mesa comigo, né? E servir ele. Mas aqui Jesus, ele está colocando cada um no seu lugar. Ele está colocando o empregado como aquele trabalhador, que ele está ali para servir o seu patrão. E não é porque ele está ali para servir que ele não vai ganhar nada, não. Ele vai se alimentar também na hora devida. Mas ele não faz nada por recompensa. Ele faz porque é o dever dele. Ele tem que fazer. Né? No seu trabalho, você faz porque você precisa fazer. Você está entendendo? Você precisa para receber o seu salário. Às vezes não é o que você gosta, mas você está lá. Porque você tem que receber o seu salário, você faz. Às vezes você não se acha nem merecedor, mas Deus te deu e você tem que servir com alegria. Porque Ele te deu aquilo e você tem que servir com alegria. Agora aqui, coloca no lugar do empregado. Nós colocamos no lugar do empregado. Eu não vou receber nada em troca, porque o preço já foi pago. Amém? Jesus já pagou um alto preço por nós. Eu não tenho que fazer, não, eu vou fazer porque no final do dia eu sei que o Senhor pode me abençoar com um carro. Eu sei que o Senhor pode me abençoar com uma casa. Eu vou fazer, na verdade, por causa daquilo que eu vou ganhar, não por servir. Mas aqui o Senhor ele fala que nós devemos servir porque é o nosso dever. O nosso dever, servir como servo de Cristo Jesus nessa terra. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então isso não tem que ser por recompensa de que eu vou ganhar algo. O meu salário, cadê o meu salário? Você está cobrando do Senhor. Senhor, cadê aquilo que o Senhor falou que eu ia ganhar? O Senhor falou que se eu servisse na obra, o Senhor ia fazer algo por mim. Cadê aquilo? Nós não somos merecedores de nada. A gente só está fazendo o que é da nossa obrigação. Da gente se fazer com amor. Está entendendo? Se o amor estiver envolvido, esse sentimento não vai vir no nosso coração de querer recompensa, porque o preço já foi pago. Ele já preparou então uma morada eterna para ti, para cada um de nós. Amém? Amém? Mas o que Ele quer é que nós entendamos que nós somos servos nessa obra. Obra é 24 horas, não é somente da igreja. Obra somos nós como cristãos nessa terra. Luz. Amém? Luz na escuridão.
Então o amor tem que estar em primeiro lugar para servir, senão você vai servir por obrigação, se sentindo obrigado sem amor. E o que Ele quer é que você sirva com alegria. Amém? Glória a Deus. Só para concluir, a palavra aqui diz assim, em Mateus 20, não precisa abrir, Mateus 20, 26. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muitos. Amém? Muita gente. Para salvar muita gente. Então, assim, se coloque em pé. Eu quero que eu e você vamos colocar realmente, hoje nós vamos cear diante de Deus, hoje nós vamos lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós e daquilo que Ele está preparando para nós. A vinda do Senhor está muito próxima. A vinda do Senhor está muito próxima. Então, se falta um sentimento de servir, se falta um sentimento de amor ao teu próximo, um amor na obra, peça para o Senhor esta noite. Ele nos dá, Ele nos enche de talentos, Ele nos enche de amor. Tem pessoas que já nascem com esse dom, né, de servir. O nosso pastor aqui, eu sempre coloco ele como exemplo, ele tem uma disponibilidade de servir. Isso é dele, ele faz isso, faz com amor. Tem pessoas que já têm isso, que já é dele, que o Senhor já deu. E tem pessoas que o Senhor entrega na caminhada. Tem pessoas que o Senhor coloca, porque muitas vezes a gente pensa mais em mim, o que é para mim, o que é favorecendo a mim, eu vou servir, né? O que é para mim, o que vai favorecer a mim, aí eu vou servir. E não é assim. Para o Senhor não é assim. Então a gente precisa ser envolvido nesse amor. Esse amor tem que estar em nossos corações, para que nós possamos fazer com alegria. Amém? Aleluia. Então, se falta em nós, esteja sondando dentro de você, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Se falta em nós, vamos pedir para o Senhor nos encher com este amor, que Ele nos tire essa incerteza, muitas vezes de traumas que gerou, que você não confia mais nas pessoas, e isso tem dificuldade de fazer você servir. Vamos pedir para o Senhor curar essa noite, para que nós possamos fazer com alegria na obra do Senhor, servir com alegria. Amém? Senhor Deus, Pai de poder e graça, santo e exaltado é o teu nome. O Senhor nos deu o maior exemplo sobre servir. O Senhor sempre serviu. O Senhor sempre teve humildade na caminhada. O Senhor sempre abraçou os necessitados, os não favorecidos. O Senhor sempre foi de encontro aos pecadores. Oh Deus! O Senhor é o nosso exemplo nessa caminhada. O Senhor deixou o Espírito Santo para nos fortalecer. E eu peço agora nesta noite, Espírito Santo de Deus, derrama de amor nesta igreja. Nos envolva com amor, nos envolva. Vai curando todo trauma gerado. Todo trauma gerado, ó Deus, esteja curando esta noite, em nome de Jesus. E possamos servir com alegria. Possamos amar ao próximo. Amar ao próximo. Se nós nos amamos, se nós nos valorizamos, nós valorizamos o nosso próximo. Então enche, Deus, enche de amor este coração, enche, Espírito Santo de Deus, enche, que possamos valorizar este sangue que corre nas nossas veias, que tem vida do Espírito Santo de Deus. Oh Deus poderoso, assim nós oramos e te agradecemos, e vamos continuar este culto adorando a ti com alegria, em nome de Jesus.